Olá, meus amigos. Enquanto a gente conversar sobre esse assunto que a gente vai conversar hoje, eu queria te fazer um pedido. Que você não pensasse no teu bispo, no teu presidente de ramo, ou no teu presidente de estado, ou no teu presidente de distrito, tá? Eu gostaria que você tirasse essas pessoas de cena, porque até onde eu sei, a autonomia deles é muito limitada no que diz respeito ao plano de bem-estar, ao que eles podem fazer para te ajudar financeiramente. Eu realmente não sei como funciona, mas eu sei que eles não têm autonomia total sobre essas decisões, tá? E a grande maioria deles, eu arriscaria dizer que nem sabe dessas coisas que a gente vai conversar hoje à noite. E nem vão acreditar se você tentar falar para eles, porque a tradição na igreja é muito forte, né, de que tudo que vai contra o que a igreja ensina e precisa que você acredite já recebe o rótulo automaticamente de pum, anti-mormon. Então, ninguém nem vai te escutar. Isso é para você saber, tá bom? Mas tenha em mente, se você quiser ter alguém em mente enquanto você escuta o que eu vou te falar, pensa nos 15, pensa na primeira presidência e no Quórum dos 12, porque são eles os grandes responsáveis por isso aqui que nós vamos conversar a respeito hoje, tá? Eu fiz questão de digitar as informações porque eu não quero te passar nenhuma informação distorcida, né? A gente está falando aqui de uma corporação extremamente poderosa, né? Ninguém quer mexer com ela, não, a menos que tenha certeza do que está falando, né? É meu caso, pelo menos. As coisas que eu vou falar para vocês hoje, eu escutei no podcast, no Mormon Stories Podcast, onde o autor do livro chamado The Book of Mammon, a book about the corporation that owns the Mormons, traduzindo, o livro de Mamon. Mamon nas escrituras significa riqueza. Então, o livro de Mamon, um livro a respeito de um livro sobre a corporação que é dona dos Mormons, tá? Eu vou ver se eu consigo colocar o link para o podcast para quem quiser escutar. Foi uma entrevista bem longa que eles dividiram em 4 partes, mas vale muito a pena escutar, porque Damon Smith, ele é um PhD em antropologia, ele fez a dissertação dele sobre a poligamia na história da igreja, sobre a qual nós vamos conversar numa outra ocasião. E ele também, nessa entrevista, ele comenta a respeito das coisas que ele escreveu neste livro, tá? Ele trabalhou nos escritórios da igreja aqui em Salt Lake. Então ele viu coisas, ele presenciou coisas, ele testemunhou coisas que confirmam o que eu tenho te falado aqui várias vezes. Eu já me referi à igreja várias vezes como sendo uma corporação americana multibilionária. Eu já também falei para você aqui que a igreja, na verdade, é uma corporação que se esconde por trás do título de igreja. Agora, as coisas que Damon Smith fala neste livro, que também eu vou colocar o nome na descrição do vídeo, ele descreve exatamente dando embasamento para o que eu tenho te falado, só que ele vai dar mais detalhes agora, tá? Ele fala pra gente o seguinte, que o dízimo até o 5º presidente da igreja, que foi Lorenzo Snow, do ano de 1898, na verdade de setembro de 1898 a outubro de 1901, até os dias de Lorenzo Snow, sabe como que era cobrado o dízimo das pessoas na igreja, desde os dias de Joseph? Não era em dinheiro não, tá? As pessoas davam o dízimo em forma de trabalho, mão de obra, ovos, colheita, animais, né, frango, animais assim, leite, etc. E também doações espontâneas em dinheiro, não existia um percentual pré-determinado e requerido das pessoas, não era assim, tá? Acontece que quando Lorenzo Snow assumiu a presidência da igreja, ela tinha uma dívida de aproximadamente, na moeda de hoje, de aproximadamente 3 bilhões de dólares por conta da construção do templo de Salt Lake. Lorenzo Snow chegou e falou assim, não, você gosta de ficar me entregando aqui galinha, leite, ovos, feijão, mandioca, sei lá, mandioca, nem sei se plantar mandioca, milho,
Essas coisas aqui não adiantam mais não, porque isso não paga dívida, né? Isso vem, fica aqui no armazém do bispo, é distribuído para as pessoas conforme elas precisam, isso não paga dívida. A partir de agora, as pessoas, vocês membros da igreja vão pagar 10% do teu salário. Presta atenção como isso aconteceu. Eu me lembro quando eu me batizei na igreja em 1981, lá em Santa Maria, né? Eu tinha de 9 para 10 anos. Eu lembro de ter assistido um filme, eu não me lembro o nome do filme agora, mas ele mostrava o seguinte: o presidente Lawrence Snow visitando uma cidade aqui em Utah chamada St. George, e eles estavam passando por uma seca muito forte, eles estavam perdendo colheitas, né? E as famílias estavam tendo muitas dificuldades. Aí no filme, veja, olha só, ele foi presidente da igreja só de 1898 a 1901. Eu me batizei 80 anos depois, 1981, e esse filme estava passando aí no Brasil. Eu não sei que ano chegou aí, né? Mas quando eu me batizei, eu assisti esse filme 2 ou 3 vezes. Eu lembro dos missionários passando esse filme na nossa casa e também na igreja, em reuniões de integração. Aparecia o presidente Lawrence Snow vendo, né, visitando a cidade de St. George, vendo a dificuldade que o pessoal, que os membros da igreja estavam passando por causa da seca. Aí mostra ele orando no quarto dele com bastante, né, fervor e tal. Aí parece que ele olha para o céu, se eu não me engano, tá? Faz tanto tempo, né? Ele olha para o céu como se o Senhor estivesse falando para ele, ele chora, se emociona. Aí aparece ele numa conferência com os membros da igreja, prometendo a eles que se eles pagassem agora o dízimo em dinheiro, do jeito que ele estava dizendo que deveria ser, as janelas do céu iam se abrir, eles seriam abençoados, ia chover nas colheitas deles e tudo mais. E acaba acontecendo isso, chove, e aí aquilo foi um grande testemunho para todos, inclusive para mim, uma criança de 9 para 10 anos de idade. Naquele momento, eu adquiri meu testemunho sobre a lei do dízimo. E quando eu comecei a trabalhar aos 15 anos de idade, dízimo era sempre prioridade. Durante toda a minha vida, inclusive quando eu me casei, as necessidades minhas, dos meus filhos, da minha família vinham depois, primeiro o dízimo. Porque eu ganhei o testemunho a partir daquele filme. Tudo jogada de marketing, tá? Você já vai entender por quê. Bom, a Damon Smith faz um comentário que realmente, como o presidente prometeu, as janelas do céu se abriram para a igreja. Começou a entrar muito dinheiro, porque agora era 10%. Você não tem noção, nem eu. É o mundo inteiro pagando 10% da sua renda mensal, é muito dinheiro. Então, na década de 80 já estava literalmente, estou lendo agora o que Damon Smith fala, tá? Na década de 80 já estava literalmente sobrando dinheiro e eles começaram então a investir em bens imóveis. Lembra que eu falei para você que a igreja é proprietária de 2% do mercado imobiliário do estado inteiro da Flórida? Isso é só a ponta do iceberg, como eu gosto de falar para vocês. Então tá. Ele fala o seguinte, que 1/3 do dízimo arrecadado anualmente, que hoje é de mais ou menos 7 bilhões de dólares, é suficiente para pagar todas as despesas de manutenção de capelas, templos, prédios, outros edifícios da igreja e também para imprimir todos os materiais didáticos. Isso significa que aquele livro que eles te dão lá na Sociedade de Socorro, eles te dão, entre aspas, eles não estão te dando, querida. Você já pagou com teu dízimo, você está comprando aquele manual, só que você não sabe, não percebe, tá? Ele fala que ainda na década de 80, como continuava sobrando dinheiro mesmo investindo tanto, eles criaram um fundo perpétuo de educação. A maioria de vocês é familiar com esse termo, né? É um dinheiro que a igreja empresta para o membro que quer fazer um curso profissional, quer fazer uma faculdade. A igreja vai te emprestar o valor que você precisa para pagar este curso e você vai devolvendo mensalmente para a igreja com juro baixo. Dizem eles que o juro é baixo. Eu não sei porque, graças a Deus, eu nunca usei esse fundo da igreja, né? E você vai pagando a longo prazo com juro baixo. Tudo bem, isso é o que eles dizem, mas olha o que eles fizeram. Quando eles instituíram o Fundo Perpétuo de Educação, eles criaram na papeleta do dízimo um campo que dizia Fundo Perpétuo de Educação. E as pessoas começaram a doar dinheiro para esse fundo. No Brasil eu não sei se doaram, mas com certeza aqui doaram, porque foi o que Damon Smith falou. Começou a entrar então mais dinheiro. O que eles faziam?
eles repassavam, eles pegavam o dinheiro dessas doações para o Fundo Perpétuo, eles depositavam esse dinheiro e repassavam para os membros que solicitavam esse fundo somente os juros daquela doação. Vamos só chutar aqui para você entender melhor. Digamos que você doou R$100 para o Fundo Perpétuo de Educação. Eles depositam esse dinheiro, o juro agora deu sei lá, R$20, deu R$10. Os 100 ficam na conta da igreja. Eles mandam para você os 10 ou os 20 porque aquele foi o juro que rendeu. Foi Damon Smith que falou isso, não sou eu que estou dizendo. Não sou eu que estou dizendo. Tudo bem. Só um parênteses antes que eu me esqueça. Antes de você desacreditar em tudo que eu estou falando aqui, estou lendo do que eu escutei do autor do livro que trabalhou nos escritórios da igreja e testemunhou tudo isso pessoalmente, ele é uma testemunha ocular de tudo que nós vamos conversar. Antes de você questionar isso, tenta lembrar de um detalhe. Damon Smith não foi processado pela igreja por calúnia e difamação, porque ele está falando a verdade. Eu não sei se você se lembra do programa chamado Inundar a Terra com o Livro de Mormon. Esse programa chegou no Brasil, se eu não me engano, no final da década de 80, início da década de 90, tá? O que acontece é o seguinte, o presidente Ezra Taft Benson era o presidente na época. Olha o que aconteceu de verdade aqui. Eles decidiram produzir uma versão reduzida do Livro de Mormon, uma versão mais leve, com menos nota de rodapé para facilitar a vida dos missionários, porque seria mais fácil de carregar. Eu não sei se você se lembra, o Livro de Mormon costumava ser mais grosso e a capa dura, né? E aí você, além daquilo, você tinha Doutrina e Convênios e a Bíblia, tudo separado para levar para a igreja. Eles criaram a tríplice, né? As pessoas começaram depois a comprar a tríplice. Mas eles precisavam criar uma versão mais leve para facilitar a vida dos missionários. Na metade da década de 80 já haviam produzido milhares de cópias dessa nova versão do livro, mais fininha, mais leve, com menos nota de rodapé para os missionários poderem transportar com mais facilidade. Isso criou um problema para o centro de distribuição. Sabe aquele centro de distribuição da igreja que você vê lá do lado do templo e tal? Pois é. Porque eles falaram o seguinte, não, primeiro a gente precisa desovar o estoque antigo, porque se a gente trouxer o estoque novo, a versão nova, o estoque antigo vai encalhar, e o que a gente vai fazer com eles? A gente precisa vender esses primeiro. Tudo bem. Olha o que Damon Smith fala. O Comitê de Gerenciamento de Controle de Materiais se reuniu e criou o programa de marketing chamado O Livro de Mormon de Família para Família. Eles tiveram a seguinte ideia: a família compra o livro de Mormon, daquele antigo ainda, coloca uma foto da família, doa para uma outra, escreve o testemunho dela, o testemunho da família na primeira página lá, e doa para um amigo, né, ou para uma outra família, e pega a referência para os missionários. Quando os missionários chegam na casa dessa família, eles já têm o livro de Mormon, aquela versão antiga pesada que agora os missionários não precisam carregar. Damon fala que eles criaram também um novo campo na papeleta do dízimo chamada Fundo para o Livro de Mormon, alguma coisa assim. E Damon fala que eles fizeram isso para driblar a arrecadação de impostos. Volto já.